Ah, Quando as pessoas estão sambando, tá todo sim. mundo sorrindo. Mas tá todo mundo com ódio por dentro, cara. É uma hipocrisia total. Esse Do negócio de caramba. sorrir. Esse negócio de sorrir, tá todo mundo sambando, tá todo mundo curtindo, tá todo mundo carnavalizando. E quando termina o período da quarta-feira de cinzas, quando toda a alegria se faz cinzas, vem o pranto. É verdade. Oi, pessoal lindo e maravilhoso do YouTube e também do Facebook, né? Já estou publicando lá. Tudo bem com vocês? Jéssica Maia de Oliveira aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha em nosso canal. Inscreva-se, obtenha atualizações de nossos vídeos, favorite, dê o joinha, bota aquele coraçãozinho maravilhoso, espalha para geral, badala o sininho para você ser notificado. Quanto a updates de nossos conteúdos, faz aquele uhul, fera. Temos certeza que o nosso trabalho ser-lhe-á de grande monta e esse é um momento de poesia completamente diferente, porque é aquela história. Se Maomé não consegue ir à montanha, a montanha vai a Maomé. Se eu não encontro tal pessoinha, tal ser humaninho na Bienal do Livro, a gente vai até ela. Tô aqui no bairro da Tijuca, na zona norte do Rio. Tijuca, a zona sul da zona norte, ela é rica, galera. Eu sou rica! E ela vai falar sobre a sua mais nova literatura, que é O Mistério dos Alienados. Eu já tinha conversado com ela na Bienal de 2019 em que ela estava apresentando Mamalu, Tubarão de Pindorama, né, que é um livraço, aliás, um livraço, vale a pena vocês leem. E neste livro aqui, ela retrata a pandemia como deveria ser. Não, olha só, não é só a pandemia. O mundo, o submundo, como é que o submundo progrediu na pandemia, né? Como é que as pessoas foram fazer coisas erradas o tempo todo, na invisibilidade, aqui os invisíveis. Porque, na verdade, os documentários do FBI sobre o tráfico, eles diziam que o traficante é uma pessoa invisível. Ninguém sabe quem é o nome do traficante, ninguém sabe a carteira de identidade do traficante, tá entendendo? Ele é uma pessoa invisível, ele procura se tornar invisível. Quando essa invisibilidade desaparece, ele é preso. Por isso que ele não quer ser celebridade. As pessoas, porque todo artista é toxicômano, é isso? Não. Quem é mesmo não aparece, não quer aparecer, ele só quer vender o produto dele. E, aliás, ele vendeu aqui de uma forma que acabou enredando a pessoa sem querer numa trama ricamente urdida. Hein? Ele desgraça a família dele, desgraça várias famílias, está nem aí para isso. E a polícia tem que fazer das tripas coração para pegar esses caras. Aí você vê o detetive Rollins se enrolando, delegacia, fazendo pouco do delegado, botando a escuta na sala do delegado, que afinal de contas estava investigando também. Ele sabia que o detetive estava espionando ele, mas ele não fala nada para que a sindicância que ele estava fazendo não ser prejudicada, você me entendendo? Que eu comecei os Invisíveis depois que eu vi os documentários sobre o FBI no Discovery Channel. Sim. Tinha muita coisa sobre o FBI, aí vamos escrever também sobre isso. E eu acabei escrevendo e saiu esse livro aqui. Aí depois desse livro, eu fui puxando outros. E tá no quinto livro da série agora. O quinto livro vai sair no final do ano. E ele fez tanto sucesso que a editora resolveu investir nele. Automaticamente já está bancando, né? Porque já está bancando. O teu trabalho em si já se autovale, já se autossustenta. Já se autossustenta, quer dizer, não preciso mais pagar para publicar. O editor já vai até mim, já me procura para fazer. Isso foi uma vitória, né? Porque enquanto eu publiquei Realismo Mágico, nunca dava certo. Deu certo agora que eu publico as entidades, os espíritos dos policiais estão por aí querendo falar com a população e não conseguem. Eles são muito perseguidos pela mídia, que na realidade facilita para esse pessoal. Tu fez isso muito bem aqui também em outros livros que tu já lançou exatamente nessa pegada mais de romance policial, né? Depois a gente chega na Roma Fantasia, a gente vai falar dos romances policiais, fora o Mistério dos Alienados, que tem essa situação de pandemia que quando eu vi e conversei contigo em off, tu fez aquela coisa
presidente da República. Filo por que quilo? Filho, por que aquilo? Comecei a divulgar o romance policial, porque quase não tem nada de romance policial no Brasil. Quando tem, assim, 4 temporadas, um livro só, como é o que é Bom Dia, Verônica, que é um livro excepcional, mas como série ficou uma porcaria, você me desculpe. Ele ganhou o prêmio, a série ganhou o prêmio, mas eu acho que o livro é muito melhor. O livro é super bem escrito e eu não vi o segundo livro. As pessoas não publicaram o segundo livro, entendeu? Ficaram na minissérie da televisão e se esqueceram que a gente também lê. Eu acho que o livro Bom Dia, Verônica é muito melhor do que a minissérie. O espectador é crítico, ele vai ver o que está faltando no livro para aquilo dali ser enxertado numa série, no caso especial, ou coisa que o vale. Os autores desse livro, eu não me lembro bem quem são, mas eles fizeram um livro tão interessante e numa literatura tão boa, numa verborragia impressionante, nas descrições. Foi maravilhoso o livro. Por que não fazer outro, né? Eu também estou me falando deles, mas eu tenho que ver a mim também. Claro. Ficando o segundo, terceiro, quarto. Esse pessoal da delegacia, o Mistério dos Alienados, eles me cativaram. Por exemplo, o Mosquito, mão de faca da delegacia. Ele mata quem ele acha que deve matar. Com ele não tem conversa. Aí o Rocha, por que você matou essa pessoa? Assim, sem comentários. Matei porque eu tinha que matar mesmo. Cretino, matador de crianças, de pessoas de família e deve mais morrer mesmo. Bem feito, bem feito, bem feito, bem feito! Aí nos outros livros, ele começa a rever esse pensamento. Ele vê que ele também não tem o jeito de matar. Eles matavam, mas ele está imitando, está acabando como eles. Essa ideia de morte, matar o que está errado, é a solução. Realmente, corroboro. Por que não é a solução muito, embora a gente tenha aquela nocional que tu estava até passando aqui em off, me relembrei do jornalista, do saudoso mestre da Alborga, o Luiz Carlos Alborguete, quando ele dizia que bandido bom é bandido morto. Vá merda! Mas assim, aí quando você mata 200 pessoas, você, poxa, cara, agora eu sou genocida. Porque essa não é a solução. A solução é fazer escolas, é conversar com as crianças, é chamar o público jovem para uma bienal, em vez de ir para a praia jogar futebol e se drogar. Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não! O único dia da Bienal, apesar de que essa Bienal foi diferente, porque até segunda-feira, você que está acompanhando o meu canal, eu vou deixar na descrição do vídeo todas as playlists da Bienal. Eu fui num dia de segunda-feira e tinha uma garotada ali lotando o evento. O dia que foi mais fraquinho foi num dia de domingo. Domingo quando começou, porque quando chegou a tarde de domingo já estava começando a ter um crescendo de pessoas ali dentro. Tava inundado de gente. Aí a gente passava pela praia, dia de sol, a praia vazia. E lá o pessoal acabando com a avenida, fazendo aquela fila de carros para a Bienal. Eu nunca vi isso. Olha aí a solução. A solução não é matar, a solução é educar. Certo! Exatamente. E cada dia que passa o pessoal está ficando mais educado. Eu percebo isso. Cada dia que passa, eu estou vendo cada vez mais pessoas nos ônibus, nos metrôs, nos coletivos, de uma forma geral, com seus livros na mão, até com seus dispositivos. Eu mesmo tenho um aqui que eu fico no meio do caminho, levando para lá e para cá, galera. Isso aqui é meu xodózinho. Eu sou uma das poucas pessoas que quando chega na igreja para ler a Bíblia, tá todo mundo com a Bíblia física e eu com Kindle. Kindle é uma parada, cara. Ainda que nada substitua livro físico. A missa também, o missal, está vindo pela internet, porque pela pandemia não dava mais para fazer missal, tá? As pessoas não tinham mais o papel era contagioso. Aí o padre resolveu substituir pela internet. Ele publicava pela internet, as pessoas vão com os celulares olhando o missal pela internet, acompanhando a missa pela internet. Aí depois fica em casa, entendeu? No computador, olhando a missa. Acho isso errado. Cara, a missa, o culto, hoje em dia era o que estava acontecendo. Até as reuniões do espiritismo, né, do kardecismo, estavam sendo feitas da mesma maneira. Hoje em dia, o fica em casa parece que foi adotado como um segundo modo de vida. É um segundo modo de vida. Agora, é triste, eu não quero ficar em casa.
O dia que eu quiser ficar em casa, deitado na cama ou me escondendo debaixo da cama, é preferível morrer logo de uma vez, né? Que coisa horrorosa. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Meu anjo, eu vou corroborar contigo aqui numa coisa. A galera que está me assistindo também vai aquecer do mesmo pensamento. O dia que eu parar de colocar um livro na cara, que seja para ler uma letra A qualquer, ou então que seja para ver um livro, mesmo que ele tenha furos de concepção, de roteiro, cara, é melhor eu me enterrar e falecer, cara. E morreu. Porque eu acho que eu tô perdendo o vício, perdendo a vida, perdendo as esperanças. Eu Mas como isso sou praticamente nada. Assim como matar não é a solução, morrer também não é a solução. Quem morre acabou, cara. Aí você deu o seu recado, acabou. Dane-se. Acabou. Né? Deixou de viver. É o caso que tu tá explorando muito bem aqui no Mistério dos Alienados, que tu vai fazer uma série que vai ser muito além de uma trilogia, não é? Muito além, já tá no 5º. Eu tenho 8, já estou escrevendo o 8º. E eu acho interessante que um é diferente do outro. O assunto é diferente. Eu trato de terrorismo, eu trato de tudo quanto é tema da criminalidade, sem me repetir, aquela mesma coisa. Aí ele foi pra lá, ele foi pra cá. Aí fez, você tá me entendendo? Tem gente que se repete. E tu já fez isso antes, tu fez até na Coach, tu fez até no outro livro que tu aborda também a questão religiosa. Tem essa coisa da adoção também e da violência, situação de violência. Todos os meus livros, quando o editor recebe, ele diz assim: esse aqui foi o melhor livro que você escreveu. Mas você sempre diz isso, Neucimar. Você sempre diz que foi o meu melhor livro. Ainda bem, porque eu estou melhorando, né? Em vez de piorar. Meus livros estão indo num crescente, né? Não decrescente. Quando tiver no decrescente, é melhor fazer outra coisa. Fazer poesia. Poesia é bom pra todo mundo. Tu me mandou umas poesias aqui fantásticas antes da gente chegar até aqui, não foi? Desse mar estão lançando um selo da editora, que é a Courrier, que trata das poesias. É só poesia que eles publicam. Poxa, e eu não sou poeta, eu sou uma poeta frustrada. É contista, tu é uma contista, cara. Tu é uma romancista contista. Onde que tu é frustrada e tal, tu é contista, tu é noveleira, tu faria uma saga maravilhosamente bem. Aliás, tu explorou um filão que hoje em dia, cara, tu poderia relançar até o Tubarão de Pindorama ali, porque os realismos mágicos, as romance-fantasias estão com uma aceitação incrível. O que eu mais encontrei nesse evento foram menininhas, muito imaturas ainda, nascituras dentro da literatura, que estão escrevendo as suas romance-fantasias, muitas das quais até com uma temática mais voltada para o movimento gay, a chamada temática arco-íris. Não, mas acho que não, esse tal de gay já encheu o saco, né? Mas todo mundo fala de gay, que você está se nojando. Aliás, eu acho triste. A gente tem que recorrer à sexualidade para fazer sucesso, né? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu acho melhor de falar de outra coisa. Exatamente, até porque se a gente for falar de sexualidade, daqui a pouco estão chamando a gente de homofóbico, e quem chama um e outro de homofóbico com certeza deve estar usando a sexualidade partidariamente, porque quem não concorda com o que ele pensa, esse camarada tem que ser alijado, só aquele que corrobora com ele que tem que ser aceito, cara. É uma hipocrisia que não tem tamanho. Vamos pra cima, gente, com o nosso amor, com a nossa hipocrisia, com a nossa... Aliás, quando você começa com esse assunto no livro, você toma um porno, romance, né? Aquele que fala só de pornografia, aí ele vai aumentando, aí depois ele extingue, porque o físico é mortal. O corpo, quando morre, vai pro pó. Acabou. Então, se você ficar no plano físico, você vai terminar a sua escrita. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais o que dizer.
Acabou. Então, olha só, você tem que pensar na espiritualidade. Eu conheço autores gays que eles fazem coisas lindas. Eles não precisam falar da homossexualidade deles. E não precisa jogar. Não, é dois mas homens e duas foi- mulheres, né? Eles não precisam falar. Também não precisa falar homem e mulher. Por exemplo, toda hora. Eu vi uma coisa que eu estava fazendo no livro, toda hora eu falava de um ato sexual. Mas eu vou parar com isso. Aliás, cara, Tá chato. a temática arco-íris, eu tava indagando isso com a garotada. Pior de tudo é que a garotada não sabia. Muitos escrevem e escrevem muito bem. Aliás, diga-se de passagem, escrevem muito bem. Tenho algumas coisas aqui no Amazon Kindle que mostra que eles têm coisas boas ali para apresentar. Mas, cara, ao longo da história, isso eles desconheciam. Eles desconheciam tanto o bairrismo na literatura, como também essa pegada arco-íris que ela vem atravessando gerações. A gente tem 3 romances naturalistas que corroboram essa tese. A Normalista tem relação homoafetiva, o Ateneu tem relação homoafetiva, o Bom Crioulo tem relação homoafetiva. O meio do Raul Pompeia, os extremos ali de Adolfo Caminha, ao longo da história já se falava sobre isso, apesar dos tabus ainda existentes. O que acontece é o seguinte, eu estou tornando a repetir. Quando você fala do físico, por exemplo, meu corpo aqui, ó, ele é todo cheio de defeitos. Mas acontece que as baleias a gente disfarça e tal. Acontece o seguinte, se você tratar do físico, você vai matar a sua poesia, você vai matar o seu romance. Pelo seguinte, porque o físico acaba, cara. O que eu quero dizer é que se você ficar no plano físico, ele vira pó. Mas se você falar da espiritualidade, a espiritualidade é o infinito, cara. Tem muita coisa para se falar da espiritualidade do ser humano por dentro. Todo romance tem um infinito dentro dele. Ah, já começa a vir um pouquinho na sua cabecinha uma inspiração de roman fantasia ou fantasia cristã. Não, não é fantasia cristã, até a espiritualidade, é a espiritualidade. Por exemplo, o espiritismo, ele ainda está engatinhando. É mesmo? Ainda Com tá todo o tempo de vida aqui no Brasil, só fez na França e tudo. meu irmão, o Adriano, ele chegou para mim e falou assim, Cláudio, você quer ver o universo? Nós vamos ver o universo, vamos lá. Aí ele, olha aqui, Cláudia, o planeta Plutão, olha só, esse Mercúrio e tal. Gente, aí vem aquela imensidão infinita, aquele troço enorme. Tem milhões de coisas pra gente falar dali, ó. É uma coisa infinitamente grandiosa. Glória a Deus, glória a Deus. Quando você pensa em Deus, você não está pensando em qualquer coisa, não. Você não está pensando numa espiritualidade desse tamaninho, nem num físico. Você não está pegando uma coisa que vai acabar. Agora, pega o livro e mostra pra Lente da Verdade o livro e abre o jogo sobre ele pra nós, viu? Vai pra lá. Agora, como é que corre uma menininha? Você corre outro dia. Olha só, o Mistério dos Alienados, esse livro é o seguinte, você vai ler, ó. Você, o leitor, vai me ler, ó. Aí você vai abrir o livro, ler até o fim, não. Isso tem que ter mais coisa para escrever daí, eu tenho uma ideia. Aí a pessoa começa a escrever, aí nasce o escritor. Eu sou uma sementeira de escritores. Eu sei como fazer isso, porque a Eduarda Zandron fez isso comigo. Quando eu cheguei lá com o meu romance, o Cisne que Não Morria, e falei, que é isso? Assim, não, você vai ler primeiro para depois escrever. Que ler isso aqui, eu fui lendo. E quanto mais ela me dava para ler, mais eu escrevia. E eu comecei a fazer milhões de livros, eu me tornei uma escritora por causa da Eduarda e do Moacir. Falando aqui dos meus editores, a Eduardo, o Moacir, o Delcimar, o Arthur. Essas pessoas, elas sabem o que elas estão fazendo. Porque livro ninguém lê, mas claro que vai ler. O livro Tá todo mundo começando a ler em PDF, ou no Kindle, ou no livro físico. No livro físico, isso aqui você leva de... Isso aqui é uma coisa amorosa que você tem. Olha essa capa, querida. Poxa, tá bonita mesmo. O resultado tá com um acabamento 100%. Quer dizer, isso aqui foi feito, isso aqui não é qualquer coisa que foi feito, isso aqui é uma coisa feita com muito carinho. Foi feita pela Flávia. A Flávia fez tudo certinho. Aliás, ela fez a capa de todos os meus livros. Né? Sim, Agora que ela parou um pouco para fazer entrevistas, ela está resolvendo fazer entrevistas. É uma grande artista, Flávia, diga-se de passagem. Eu acho uma grande artista. Ela tentou dizer, olha, Cláudio, eu vou parar um pouco de fazer as suas capas. Porque, como o Luiz Carlos falou, ele disse, Cláudio, eu vou parar de fazer seus prefácios, porque eu sou prefacista oficial. Chega, né? Aí o Flávio, chega, né, Cláudio? Eu sou sua capista oficial. Vamos dar um tempo e eu vou fazer a minha arte
valer com as entrevistas. Vamos lá entrevistar o pessoal e, quem sabe, eu encontre outras capas para fazer, outras pessoas para fazer as capas. Mas o que eu estou dizendo que isso aqui é uma obra de arte. Realmente Isso aqui é uma venhamos e obra de convenhamos, com toda certeza. Isso aqui é uma obra de arte. E ela vai conseguir fazer outras capas de outras pessoas. Assim como o Luiz Carlos de Moraes Júnior, ele me redescobriu, né? Ele me chamou de novo para editar, quando eu estava numa situação muito ruim. Ele falou, Cláudio, edita seus livros. Eu falei, não tem como, vai lá, edita. Nós vamos ajudar você. Aí ele foi lá, aí publiquei o primeiro, foi Três Faces da Moeda. É o segundo livro meu publicado. Primeiro pela Quartica Editora. Aí a Quartica Editora disse, não, peraí, é muito boa. Vamos passar para a Líteres. Aí a Líteres, não, peraí, esse livro aqui também está muito bom. Vamos financiar. Aí, pronto, aí comecei a ser escritora profissional mesmo, entendeu? Eu não estou mais me bancando, as pessoas estão me bancando para eu me publicando já, entendeu? Por isso que tu tá milionário. Não, milionário eu não tô não, cara. Ai, Jesus. Milionário que é muito esforço. E como disse o Ney Matogrosso, a gente gasta mais editando do que vendendo, entendeu? A bilheteria é uma coisa que é ingrata, né? Porque você depois, quando você fez todo o show, você não paga o meu sacrifício. E você continua porque você é artista, porque você é literato. Aí, ó, todo esse esforço valeu a pena e valerá a pena muito mais, até porque tu tem coisas escritas, não é porque eu tô perante tu, que eu tô pelando o saco ou qualquer coisa do tipo, não. É porque realmente o que tu escreveu, mesmo que tenha sido escrito no passado, já apresenta uma tendência nova, uma tendência atual. É essa a literatura que o pessoal está procurando e que eu, inclusive, recomendei para algumas que compuseram realismo mágico em cima do indianismo, cara. A outra ficou doidinha ali com o livro verde lá do Tubarão de Pindorama, que é esse que vem na minha cabeça quando eu penso em você. O Tubarão de Pindorama é uma coisa que eu escrevi, inclusive, numa fase muito fantástica na minha vida, né? Uma experiência que eu tive com os índios muito forte, sabe? Muito forte mesmo. A minha tendência indígena é muito forte. Olha os cordões aí. Não, isso aqui o meu cordão mesmo. Quer dizer, aqui, ó. Esse que tu ficou de colocar, poxa, a gente falou tanto, tu não colocou o cocar da nossa entrevista lá de 2019. Agora ela tá apoiando, aqui pra nós. Isso aqui é o meu tabu indígena, né? Meu lado indígena, que é um tabu, né? Você não podia falar, quando eu falava na época que eu era indígena, as pessoas execravam. Isso é um absurdo. Você não é indígena, isso Você é branca. Você é uma branca. Não, eu não sou, eu sou indígena. Tenho sangue indígena. A minha avó, por exemplo, era cafusa, minha filha. Não, olha só, o que eu tô falando que eu não preciso nem ter sangue indígena. Tem muita gente que se sente mulher, então eu me sinto indígena. Eu sou uma indígena, uma mulher indígena. Mas, no entanto, eu sou mais portuguesa mesmo, né? E eu não posso negar porque eu adoro a língua portuguesa. Somos dois. Puxa, norte a sul, leste a oeste, todo mundo falando em português, cara. Aqui era uma torre de Babel. Eu sei, ainda que tivesse... A gente já tinha o Brasil não falando o português, a gente ainda tem com outros idiomas que não são os idiomas nativos, nem o próprio idioma lusitano. A gente tem lugares no Brasil em que brasileiro acaba não entrando. Mas a gente sempre entra, né? Você viu o brasileiro não entrar em algum lugar? Você viu algum brasileiro não sair de algum lugar? Aquele mesmo que está lá nos Estados Unidos, aquele rapaz que fugiu da prisão, de alta segurança máxima. O cara fugiu para trabalhar, sumiu. Cara, um outro caso interessante é gente que sai do estrangeiro para vir morar aqui e ainda faz filho que segue a carreira artística. Olha o caso do Donald Biggs aí, que gerou o Mike Biggs pro Balão Mágico e que ficou vivendo muito bem, mesmo tendo assaltado o trem pagador e tendo sido condenado. Mas o que eu acho é o seguinte, a prisão não educa ninguém. A partir do momento que você vai vivendo no principalmente o sistema prisional brasileiro. Direito criminal, para que vai prender esse sujeito? Para que vai matar esse sujeito? Olha só, quando eu me tornei intercessora, inclusive católica, quando eu tenho uma pessoa que me faz mal, eu oro por ela para se arrepender e evoluir. É a melhor coisa. A pessoa se transformar.
O que vai adiantar ela ficar numa prisão olhando para o sol nascer quadrado, me explica? Só não dá para cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado, como dizia o Martinho da Vila. Exatamente. Eu acho que ninguém lucra com a prisão de uma pessoa. Eu acho que isso é uma derrota para a sociedade. Cara, a maior derrota que existe é o camarada ir cometer crimes, é o camarada adotar uma vida desregrada de má índole, sabendo que o que ele vai encontrar pela frente é um sistema prisional bastante degradado, transformando exatamente numa usina do crime. Eu tô fazendo esse Mistério dos Alienados justamente para dar essa temática. Não adianta prender a pessoa, bater na cara dele, não vai adiantar nada. A pessoa tem que chegar e se conversar consigo mesma. Eu estou certo no que eu estou fazendo? É isso que eu quero? Isso é um bosta, entendeu? Você me desculpa, é isso. Caralho, cuzão! Não. Aqui, vocabulário é aberto. É isso que a pessoa quer, isso aqui é ser o Barba Russa, é ser o Olinski, é ser uma pessoa que não vai produzir nada para ninguém, nem ter filhos já. O filho sendo morto por outros bandidos. Num desses livros tem a morte do filho do Barba Russa. Sim. Tem a morte do Barba Russa, do filho do Barba Russa. Você, poxa, mas eles bateram até meu filho. Eu sou um deles, então eles matam o meu filho também. Aí ele vai lá e ajuda os policiais a prenderem esse camarada, né? Aí não dá. Aí fica difícil, né? Também para todo mundo. Fica difícil a gente defender um cara que está sendo preso e que ainda assim está sendo protegido pela máfia, protegido pelo submundo. Olha a densidade, olha a complexidade, olha a Agatha Christie despontando. Agora o pai de família está sendo preso, né? Você é condenado porque você está rezando um Deus, é isso? Eles estão falando exatamente o contrário do que eu estou falando aqui. Agora nós vamos fazer uma coisa, vamos fazer tipo alienígena. Todo mundo é louco, menos a gente. Pronto. Por que você matou tua mãe, rapaz? Não interessa pra você, palhaço. Resolvemos o problema social. Porque o que a gente está vivendo no Brasil não é brincadeira. Nós estamos aguentando aqui o que essa gente fez a gente passar. Teve uma vez que o Boris Casoy me representou nesse dia. O dia que ele falou da credibilidade do povo brasileiro, ao invés dele fazer o tradicional, isso é uma vergonha, ele foi. Isso é uma vergonha, Cadê a sentença? E agora vão começar o processo de novo? Para vocês, uma banana para vocês. Uma banana para a câmera, cara, uma banana até para a própria opinião pública que o confronta muitas e muitas vezes, que o chama de neoliberal, isso e aquilo. Cara, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, ó. Ele falou várias vezes uma vergonha, o dia de uma banana. Cara, inesquecível. A gente também deve se policiar, cara. A primeira vez que você acende uma vela, você acende pra você ilumina primeiro você, ó. E depois iluminar o ambiente. Aqui tá iluminando o ambiente, a luz ali, que não deixa mentir, a luz que tá aqui na nossa frente, que a gente não pode mostrar, que ainda a gente é pobrezinho, não tem multicâmera, mas tem, olha só, eu vou mostrar pra galera. A luz que está nos iluminando neste momento, que primeiro alumia uma parte para depois um todo ser composto. Que lindo, cara! Então, eu acho que eu já dei meu recado, né? Eu falei, o Tubarão de Pindorama foi uma fase não é que tenha sido difícil, foi uma fase muito conturbada, uma luta muito grande. Eu tinha ido a Mato Grosso, tinha viajado pelo Brasil todo, já tinha visto um monte de coisa, entendeu? Chega mais pra cá, por favor. Já visto uma porção de coisas. Isso. E aí eu resolvi escrever esse livro. Tá. E vai relançá-lo bem como todos os outros? Não sei, aí eu não sei. Aí eu vou ter que falar com o pessoal da editora, tá entendendo? Querem relançar, o que quer ficar só na internet mesmo, porque eu tenho lá em casa o livro físico, guardando ele como uma preciosidade, porque se ele sumir, acabou, né? Entendeu? Aí o Delcimar e o Arthur, né, que são responsáveis pela publicação desses livros. Mas o grande responsável mesmo foi o Luiz Carlos Moura Júnior, que ele inclusive fez o prefácio, ele garantiu ao Delcimar que eu era uma boa escritora. Realmente eu falo isso por conta própria, porque esta daqui é uma escritora que merece a sua audiência,
merece todo o seu carinho, merece que você aí de casa conheça e leia. Tem um livro seu na Amazon Kindle, não é isso? Para o pessoal poder conhecer. Cronicidade. Cronicidade é um livro que ele mostra como nós somos loucos, né? Porque você começa a fazer uma coisa de hábito, depois aquilo se torna um vício. E depois você não consegue fazer outra coisa além daquilo. Mas não é nada que você aspire, não é droga, não. Mas a sua vida de droga, a sua droga na sua vida. O que é a droga da sua vida? Você se levantar de manhã e fazer o cabelo, se pentear todo para arrumar e ir, por exemplo, e tomar conta do asilo, por exemplo. Você sai dali, vai para sua casa, e no dia seguinte você repete a mesma coisa. Aí as pessoas te tiram dali, aí não, vou voltar e vou fazer a mesma coisa que eu faço todos os dias. É como o padre que fazia a missa. Mais do que apenas uma rotina, né? O padre fazia a missa. E quando ele é expulso da igreja, ele vai, levam ele lá pro asilo de padre e fala assim, lá se faz missa, porque eu tô pensando em uma aqui na minha cabeça. É válido você ser crônico nesse sentido. Por exemplo, eu sou crônica na escrita. Né? Aliás, tu tá numa vibe de produtividade que tu não tá parando de escrever. Não paro. Eu fiz 6 livros esse ano. Opa, e vai publicá-los em algum momento da vida? Vou. Todos eles com essa pegada policial ou vai ter não, alguma coisa? Eu fiz uma biografia, tá? Eu conto a minha vida de uma forma divertida, tá? Como eu me tornei escritora. E outra lá que eu falo, que eu conjunto poesia com prosa. É um livro poético com prosa a respeito da pandemia e do que aconteceu na pandemia. Prosa poética, né? É a prosa poética, a violência, né? Foi a pandemia, né? A violência contra os médicos, contra a população. Aí eu falo, esse livro, eu já esqueci como é que se chama. Deixa pra lá. Mas acontece que eu escrevi tudo isso em um ano. Aí encerrou o assunto. E fim de papo. A gente poderia ficar conversando aqui mais um tempo, mas infelizmente tem o horário do shopping, tem o tempo da bateria da câmera, tem o tempo da pilha do microfone, mas papo vai, papo vem, a gente acaba se perdendo aqui na literatura, e também nas nossas conversas, nas nossas viagens, além do infinito das letras, mistério dos alienados, a pandemia como deveria ser e todos os crimes transcorridos aqui, que vai dar origem a uma série de diversos outros. Tem Os Invisíveis aqui sendo mostrado para a garotada. Caras de Pau, As Madames, Padres e Sonhos, por uma questão pública de fé. Também. E outros tantos que essa cabecinha aqui produzir. Assim sendo, muito obrigado, Claudinha. Vamos ficando por aqui, prometendo voltar, se assim o nosso Deus quiser e, é claro, permitir, com mais em uma outra oportunidade. E lembre-se sempre, com Deus à frente, você é mais que vencedor. Fiquem todos com Ele, portanto. E como sempre a gente se vê... One more time. See you later. Bye bye.